O Guilherme, que é o fundador da Visor, é uma startup que, como eu falei, ela já passou pelo ciclo de ter a ideia, começar a ideia, batalhar, bater com a cara na parede, dar a volta por cima, e hoje é uma startup de sucesso, no meu ponto de vista. Sucesso ele é diferente para cada um, então, e eu acredito que ele vai alcançar patamares muito maiores, e ele vai contar um pouquinho dessa história que ele já teve aí, onde vocês estão, e hoje ele está com a empresa dele. Então, Guilherme, chega mais. Uma salva de palmas para o Guilherme. Boa noite, estão me ouvindo? Cara, peço desculpa, minha voz não é essa e também não é muito melhor, mas o YouTube tá mais complicado. Agradeço vocês colocarem um tempinho de vocês para me ouvir. Como o Ricardo falou, eu e minha esposa, a Renata, que está aqui, a gente acredita tanto nesse negócio que a gente trouxe nosso filho aqui para ver. Então esse não é um anão, é nosso filho. Em vários momentos ele fala que quer comprar empresa. Ele já brinca em casa, assim. Eu queria falar para vocês um pouquinho do Startup Weekend, que o Ricardo falou, mas eu queria só acrescentar uma coisa. Que quando fundaram o Startup Weekend, ele nasceu com a brincadeira de, em vez de a gente jogar bola no final de semana, vamos falar sobre empreendedorismo, sobre negócios. Então, por isso que eu acho que é legal vocês entenderem o quanto nós, mentores, jurados, organização, a gente acredita nessa causa. Falar um pouquinho sobre a Visor. Eu passo aqui, isso. O que a Visor faz? Falar bem resumidamente. Hoje a gente é a única plataforma no Brasil que lê mini mercados, padarias, ferragens de 1 a 9 checkouts. Checkouts são frente de caixa, talvez o pessoal da programação saiba. Sem integrar com nenhuma tecnologia, sem corromper sistemas de automação e sem também inviabilizar nas questões burocráticas e legais que existem, fiscalização, fisco, isso ou aquilo. Então imagine o seguinte, eu sei exatamente a cada 5 minutos quanto a Ambev vendeu no Brasil de cerveja. Agora, peguem essa informação e imaginem isso dando passos para trás. Melhor da logística, marketing, produção. E a coisa que eu mais gosto que a gente faz, que a gente começa a entender vocês, como vocês consomem. Hoje eu estava com um relatório que eu passei para um cliente nosso. Aquele negócio que o Walmart apresentou na década de 80, que ele visualizou venda de fralda com long neck, isso acontece no grande varejista, mas no pequeno e médio é mentira. É fralda com keep cooler. A nossa empresa sabe disso. Outra coisa que a gente viu hoje, que a gente está vendendo fralda na mesma cesta de compra do que salsicha. Por quê, pessoal? Alguém sabe? Criança não gosta de cachorro quente? Vocês sabiam que 3% das vendas de Halls na farmácia, a pessoa que compra Halls compra camisinha? Vocês sabem para quem se usa, né? Vocês conseguem entender que o ser humano ele se comporta de forma igual? Né? Eu tenho uma tatuagem, tem pessoas com mais tatuagens, piercings, mas tu está dentro de uma grade de comportamento. Então, o que a Visor faz? A gente consegue instalar uma solução muito leve. O Clayton, que não é Clayton, é Clayton, ele fica brabo, que é mentor, ele é meu diretor de TI na Visor, é um parceiraço, ele chegou agora, ele está vindo para cá. A gente faz uma instalação remota que demora em média 3 minutos, sem integrar com nenhuma automação comercial. Depois está instalado tudo que é vendido, a gente começa a ler isso num delay de 5 minutos. Quem conhece pequeno e médio varejista sabe que o cara tem de 286, talvez até CP500 a Prológica, né? Quem é mais antigo sabe. E a gente conseguiu fazer uma solução muito leve para puxar essas informações. O pessoal de TI já está, é barbada, esse eu ouço sempre. E o problema não é puxar a informação, o problema é saber o que vai fazer com a informação. E higienizar a informação. Essa água aqui que é cristal, que é do meu concorrente Coca-Cola, eu vou explicar para vocês o que é do meu concorrente. No estabelecimento do Marco, ela tá com código de barras EAN. Barbada quando chega assim, né? Já sabe que é o produto. No da Rê, tá como Cristal 1. E de outra pessoa aqui tá como água 500 ml.
A gente tem algoritmos de precisão e também tem algoritmos que chamam pessoas, aquela tecla o dia todo, para chegar neste produto para a indústria. Então a Ambev sabe exatamente quantas latinhas de Guaraná foram vendidos, qual é o Guaraná, qual é a litragem, como ele está envasado. Então a gente instala a ferramenta, a instalação é remota, por um link, ou a equipe de motoboys do cliente ou o comercial instala isso em 3 minutos, que é a solução. A gente captura todo esse comportamento de vendas, aí começa a parte que todo mundo fala que sabe fazer, mas a gente não encontrou um concorrente ainda à altura. E não estou sendo arrogante, é porque assim, o Ricardo sabe um pouco da história. Cara, sempre quando eu falei isso, todo mundo falou, cara, é barbada fazer. E aí eu vou contar a história, o que a gente conseguiu como reconhecimento para isso. A gente faz uma higienização física e sim automática de algoritmos que a gente está processando, desenvolvendo todo momento. E por fim, vai para o BI, vai para não sei o quê. Aí tu começa a chutar, puxa a informação, vê que a pessoa compra milho, também compra salsicha e compra fralda. Para passar de novo. Então, a Visor faz isso. Vou contar como é que começou a Visor. Toda a apresentação se resume... A operação é essa, ó. Tirando a cabeça do Marcos, a operação é essa. Que é... Tu tem os fabricantes, tem ali os caminhões do fabricante próprio ou não. Vai os produtos para os grandes varejistas, Walmart, Carrefour. Aqui o forte é o... Na região? Quem? Ganha do Miller? Quem bota em contato ele conosco para fazer negócio, ganha a comissão. Tem os atacadistas e distribuidores. Aí tem os pequenos e médios varejistas, que é o nosso foco. 70% do varejo do Brasil está concentrado no pequeno e médio. Nós temos um cálculo que se a Ambev aumentar 1 centavo todos os produtos que ela vende por dia, ela não precisa mais do Walmart e do Carrefour. A Ambev é o único fornecedor que ele define o preço da tabela de consumo de produto, né, de venda, e o Carrefour, que é um grande varejista, vocês conhecem o poder deles, um dia ele não quis comprar no prazo que a Ambev deu, eles ficaram 3 meses sem ser abastecidos pela Ambev. Olha o poder da indústria. O nosso foco é o pequeno e médio varejista, e a Visor, que é o logotipo ali, ela pega essa informação que foi vendido para o consumidor final. Nosso foco é inteligência por shopper, comportamento de vocês. Consequentemente, vocês colocam o CPF de vocês, encontram vocês e sei como é que vocês consomem. Né? Pode passar, Marco. Essa aqui é toda a empresa, toda a minha vida. Resumidamente, vou tentar contar para vocês. Eu sou publicitário por incapacidade matemática, eu queria ser engenheiro. É a profissão que eu mais admiro, eu pago pau para esse cara. Quando ele é bom, né? Quando ele é ruim, pelo amor de Deus. Né? E aí eu tinha uma agência de publicidade. Quando o cara é ruim em matemática, é criativo, vira o quê? Publicitário. Ou administrador. Eu tinha um cliente que se chama Grendene e eu tinha uma agência pequena e eu participei de algumas agências grandes, fui demitido quando perdeu a conta, aquela coisa, a agência é assim, tu começa a ganhar bem, é demitido. Né? E eu sempre fiquei brabo que a publicidade ela é uma coisa escrota, né? Porque o cara vende a criatividade, não o resultado, não o ROI. Quem é publicitário sabe. O cara paga pau, ganha prêmio, aí pergunta, tu vendeu? Não, eu ganhei prêmio. E aí, nós tínhamos a Grendene como cliente. Eu era sócio na época do Carlos de Arte, que vai ser jurado, coincidências ou não, vai ser jurado comigo. Ou eu com ele, sei lá. E aí, a gente foi chamado para resolver um problema da agência Scala, vocês conhecem, de Porto Alegre, para fazer o relacionamento com o investidor. Todo investidor, toda empresa de capital aberto tem que apresentar um relatório trimestral para os investidores. A gente fez uma campanha que não foi aprovada, que era quantos calçados a Grendene vendeu hoje em tempo real. Quando a gente apresentou, o cara falou, legal, não vai ser aprovado porque a gente não tem essa informação. Porque eu entendia que o investidor tem que saber quanto essa empresa está faturando por dia para ver se as ações vão crescer, porque isso é análise preditiva. Todo mundo fala de Big Data não é nada, pessoal. O que vai fazer o mundo andar para frente é análise preditiva. Eu tenho essas coisas, eu tenho essas opiniões fortes, tá? O pessoal fica meio chateado, magoarezinho. Eu tenho pouco tempo, já passaram 9 minutos, então as opiniões são fortes, mas elas têm algumas explicações que para mim fazem sentido. Aí eu tive a ideia de fazer essa campanha com o Carlos e coisa e tal, a gente apresentou, foi um fracasso, só que se a Grendene não tem informação de venda das lojinhas pequenas, consequentemente outras indústrias como Souza Cruz, Ambev, não tem também. De fato, não tinha. Aquela mocinha que está saindo agora com o nosso filho e a minha esposa,
ela tá no lado ali, a gente estava numa festa. O pai dela é um dos fundadores da direção, que ele vendeu a empresa para a Lynx, né? Ele hoje é um diretor da Lynx. No almoço, numa janta em família, ela falou, conta aí essa ideia pro pai. Contei a ideia pro pai. Falou, cara, legal. Meu filho saiu, a gente pode ficar mais à vontade. Caralho. Ele falou, cara, muito legal, a direção tem interesse em saber esse comportamento. Porque a gente faz a transação ali, o PIN-PAD, aquelas putaria, tudo. Aqui é faculdade católica, religiosa, não foi? Não. É da comunidade, né? Alemã, então a gente tem que ponderar. Então, assim, pessoal, ele falou legal, a gente começou a trabalhar e eu tinha uma prerrogativa na minha cabeça. Isso foi em 2009. Eu vou fazer uma empresa sem botar dinheiro. Cara, imbecil em vários momentos da vida, ia ser mais um. E aí, a Renata, ela... não é porque ela é minha esposa, mas a gente tem que entender que há pessoas que passam por nós e fazem a gente mudar o nosso mindset. A Renata foi muito importante porque ela é administradora, hoje ela valida modelos de negócio, entra como consultora em vários negócios, a gente faz alguns investimentos e ela que faz as avaliações. Então ela é uma administradora com pós em finanças, mas conhece negócios. Isso é uma especialização muito difícil de achar nos profissionais de administração. E aí a gente começou a pesquisar e tinha uma tal de FINEP, que está lá na POM, que tinha na época lançado um edital chamado Prime, que é a primeira empresa que dava 120 mil reais a fundo perdido para as empresas se qualificarem. Eu fui lá no Tecnopuc, conheci o parque, não sabia em 2009 o que era startup, que era Vale do Silício, eu era um completo imbecil. A Renata sempre fala uma coisa, quando a gente está entre amigos, eu vou falar aqui abertamente, ela me tirou do lixo, da vala do lixo, porque eu ganhava muito dinheiro com a gente de publicidade, vivia na putaria de segunda a segunda, perdi o dinheiro, quebrei, e ela me salvou. Não, vamos fazer dinheiro, tem uma chance na tua cabeça. E aí eu escrevi todo o edital na parte técnica, mas não sabia fazer fluxo de caixa, plano legal, aquelas coisas financeiras, que eu sou muito ruim nisso. Se eu fosse bom em matemática, eu seria engenheiro. E a Rê, eu falava, Rê, o dinheiro vai vir, a gente vai abrir essa empresa, vem comigo. E ela, não, eu estou numa empresa multinacional, eu sou gerente financeiro. Não quer. Eu te ajudo. Eu olhei para ela e falei, isso era uma quinta-feira de noite, discutindo em casa. Imagina o seu... É verdade. Imagina o Raul Randon abrindo a empresa, o irmão dele, né? Que o irmão dele é o cara técnico que fez os produtos. Não que o Raul Randon não tenha os méritos, mas um é técnico, outro é mais administrador. Imagina o Raul Randon ouvir isso do irmão. O que ele faria? Não, tu vai fazer um negócio comigo. O que eu fiz? Na sexta-feira eu liguei pro chefe da Renata, xinguei muito o cara. Nós tínhamos uma semana de prazo para entregar o edital do Prime. Na segunda ela foi trabalhar, 9 horas ela foi, 9h30 ela estava em casa, porque ela foi demitida, o cara se sentiu ofendido. Nós tínhamos que entregar na quinta-feira, eu sabia que ela era a pessoa que eu precisava dentro da empresa. E uma das qualidades que eu tenho é apostar nas pessoas certas. E aí o que aconteceu? Tive aquela semana de não sexo. Óbvio. Cara, eu incomodei, eu chorei, ridículo. Tanto pra Renata que ela matou o plano de negócio, a parte financeira, de uma noite pra outra. Eu falei, nossa, como é fácil. A gente entregou, ela ficou desempregada, aquela coisa toda. Também não estava estabilizado o sexo nesse período. Ganhamos o edital. Nesse período, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail de mim pra mim mesmo. Não é aquele papo lá do um segredo, tá? Não é aquilo. Eu preciso de duas coisas para essa empresa ter certo. Eu preciso ser sócio do Jorge Paulo Lema. Alguém não sabe quem é o seu Jorge? Jorginho, para os íntimos. E eu tenho que ter a Ambev como cliente. Então eu vou começar a contar o sucesso da empresa para vocês entenderem. Hoje o Jorge Paulo Lema é nosso sócio, investidor, junto com o Marcel Teles e com a Verônica Serra, num fundo chamado Nova Capital, que tem um co-investimento numa empresa chamada Axera, que está hoje lá no Tecnocinos. Uma empresa de 11 anos, os caras são muito bons, são os caras que eu me espelhei neles. E com o aporte do fundo eles compraram participação na nossa empresa. Eu mandei e-mail dele para ele mesmo, né, de mim para mim mesmo, óbvio. E em 2008 eu já lia sobre Big Data. Eu falava sobre Big Data, falava, cara, isso aí vai ser... Agora todo mundo fala Big Data, startup. E a gente já falava sobre aquilo o dia todo. Assim, a gente começou a pegar computadores nossos, antigos, a gente trocava isso o dia todo. Por isso que um ambiente assim é importante.
para vocês começarem a ativar coisas que vocês talvez não tenham acesso. E aí que as pessoas que vocês vão se conectar e ter essa intimidade no período vão trazer coisas que vocês não têm acesso diariamente. Olhem o Facebook de vocês. Vocês são amigos das mesmas pessoas sempre e falam sobre os mesmos assuntos. Bons ou ruins. Então, observem as pessoas lá de vocês, valorizem elas o tempo todo. Negócios são feitos de pessoas. A gente recebeu o FINEP, aí eu olhava para o Rio Grande do Sul, não tinha nenhum evento, né? São Paulo bombando, papapá, aquela apagação de pau para São Paulo, que eu acho um saco, hoje os caras não têm água para beber, vai acabar aquilo lá. E aí, eu criei um evento chamado Empreendrinks em Porto Alegre, que o foco era se encontrar mensalmente, o meio acadêmico, outras pessoas, para quê? Para falar sobre negócios, startups, apresentar o pitch, como vocês vão apresentar depois na dinâmica aqui, e co-criar, outras pessoas darem opinião sobre o seu negócio. Só que nesse período da ideia até lá, eu contava minha ideia para todo mundo. Até para minha mãe eu contava. Mãe é o falso verdadeiro. Ela sempre fala que é demais. Você vai falar, que merda, ela deu ok, ela tem que reclamar. E assim, o que aconteceu é que tem pessoas que têm ideia e falam, eu não conto que vão roubar de mim. O que eu falo sobre isso é, se tivessem que roubar minha ideia, já tinha acontecido, tem pessoas tentando, tem caras muito bons tecnicamente fazendo. Sim, um dia vão nos quebrar, sim, as empresas quebram. Entretanto, o contar para várias pessoas fez que várias pessoas colaborassem com a empresa, com o negócio. E se alguém pega a tua ideia e faz uma empresa melhor do que a tua, assuma que tu é um idiota. Porque tu teve a bênção lá e tu não conseguiu correr atrás do teu sonho, amigo. Desculpa. Tu só foi um raio, né? Um para-raio que não aproveitou. Falem as ideias, falem sobre o negócio, parem de esconder. Aí eu fundei com uma galera muito legal, a ABS Startups, a Ação Brasileira de Startups, aquela coisa toda. Ali a fotinho de um ex-sócio, Márcio Jap, lá no IBM Smart Camp, a gente ganhou uma competição global da IBM. Por quê? Quando eu falava da minha tecnologia, os programadores são pagos para proibir qualquer coisa, porque eles não querem ter trabalho lá, essa é a verdade, programador. Você que trabalha numa empresa, olhe como negócio os fornecedores. Não como você vai ter mais um trabalho para fazer, não sei o que, uma integração, isso, aquilo. Você cresce dando dinheiro para a empresa, você não cresce barrando o crescimento de uma empresa. Quando a gente apresentava essa solução para a Souza Cruz, outros clientes, eles falavam, você tem uma homologação do governo que você pode entrar numa automação comercial? Não tem. E eu fiquei 1 ano com o dinheiro do FINEP tentando fazer isso, num protótipo piloto que eu gostaria de fazer hoje, um mínimo produto, nesse final de semana, o MVP, mínimo produto viável. Você não precisa ter uma Ferrari. Bill Gates, né? Todo mundo paga pau pro Bill Gates, mas ele vendeu o Windows antes de ter pronto. Né? Todo mundo sabe a historinha, mas ninguém faz isso. Eu tenho que ter um BI que ele faça tudo para depois vender. Parabéns, você está afadado ao fracasso. A gente pegou, ficou 1 ano tentando, a Renata trabalhou comigo, ela ganhava salário, então assim, 1 ano foi legal, sexo funcionando, ela estava empregada comigo, dinheiro do FINEP. E a gente, eu pensava assim, a gente tem que ter uma chancela de alguém muito fodástico sobre a nossa tecnologia. Com essa dinâmica de contar para todo mundo, um dia um amigo meu chamado Felipe Cabral, que fundou a Engage, que fundou várias coisas legais, o Catarse, quem conhece aqui, crowdfunding, é um dos fundadores. O pessoal da IBM estava procurando startups inovadoras. Perguntaram para ele, falou, putz, eu conheço um cara que está 1 ano pagando pau, já vendeu 2 carros, está andando de Del Rey emprestado, sustentado pela mulher. A gente passa por isso, cheque estourando, cartão de crédito estourado. A dica é, depois de 5 anos, prorroga suas dívidas no banco. Essa é a dica. A gente se inscreveu no IBM Smart Camp e a gente foi passando pelas etapas. O meu grande erro aqui é não falar inglês. Assim, primeira coisa, eu sou adotado, graças a Deus sou adotado, por um casal fantástico, todos meus irmãos são adotados, somos em 3. Eu pesei 140 quilos, o pessoal hoje me olhou e falou, tá bem, eu saí casado com o Marcos, os guris que me elogiaram, me conhecem. Eu emagreci, aquela coisa, você percebe? E eu aprendi a falar com 5 anos e meio. Então assim, o cara nasceu para ser um retardado, né? Carências, né? Esse negócio de ser adotado, uma coisa complicada, você passar pela cabeça, o cara tem uma visão física ruim. Cara, e aí, eu quero falar pra vocês, eu brinco assim, porque assim, parem de achar que existe um modelo de super-herói empreendedor. Agora eu tô aqui pagando pau, mas cara, a vida é uma merda pra todo mundo, e tem que fazer essa merda um negócio legal dia a dia. Encarem essa realidade, parem de se espelhar no Zuckerberg. O cara não vê o vermelho, não pode torcer pro Inter, só vê azul. Por isso que o cara fez o Facebook azul. Vocês sabiam disso?
Então, assim, Libertadores, alguém quer falar sobre? Então, assim, entendam que a realidade é essa. A gente está aqui para se provar no mundo. Parem de inventar desculpa para vocês. A gente ganhou, assim, foi muito engraçado. A gente foi ganhando as etapas todas. Eu não falava inglês, tinha que chamar alguém para falar inglês, porque as próximas etapas o Brasil era inglês. E conheci alguns sócios, esses caras entraram como sócio ganhando um equity de 15% numa empresa que não valia nada, não tinha dinheiro para pagar. Falavam inglês, o cara é ex-McKinsey, esse cara é genial. O cara é meu amigo, os outros sócios deles não são mais meus amigos. Os caras são meio idiotas. E aí, a gente foi ganhando etapa Brasil, ganhou etapa América Latina. Um evento gigantesco. O pobre foi para Nova York pela primeira vez, ou saiu do Brasil pela primeira vez, de graça, sendo pago pela IBM. Chegamos no aeroporto em Nova York, limousine nos esperando, pagando pau. A gente entrou no hotel, o hotel é Alto of Astoria, em Manhattan, um mega hotel. Eu fui de tênis, a gente chegou 6 da tarde. O cara chegou lá, falou em inglês alguma coisa que eu não entendi. Nos passou por uma sala reservada, já mandou pro quarto. Falei, nossa, americano demais. Depois o Jap falou, o Márcio falou, não, a gente foi chamado rápido porque tu estava de tênis. Depois das 6 horas, no hall do hotel não pode andar de tênis. Você sabia que o frigobar do Alto of Astoria, se tu abrir a porta e levantar a Coca-Cola, levantar qualquer produto, já contabiliza que tu vai pagar, né? Quando ele falou isso, eu nunca abri. A semana toda o frigobar. Tenho certeza disso. Já deu 20 minutos, me dá mais 1 hora, pessoal? E aí a gente ganhou a etapa América Latina, pagou pau, e o nosso mentor, que é o que esses caras vão fazer, eu já fui mentor uns 6, 7 startups do Weekend, e eu adoro isso, foi o cara que vendeu a 3Com para a IBM por $1 bilhão. Depois que a gente ganhou, uma semana depois a gente teve um call dentro do carro do Márcio, os dois abraçadinhos no estacionamento para fazer silêncio. Ele falou, congratulations, né? Então vamos falar isso pra você. E ele falou, vocês não são nada nos Estados Unidos. Provem que vocês são competentes, aqui vocês não ganharam nada. E a gente foi para os Estados Unidos, competiu com os caras, ficamos entre uma das 8 startups mais inovadoras do mundo. Eu botei uma mala de dinheiro porque a gente teve acesso a 600 tipos de investidores do mundo todo nesse evento. Eles não entendiam que o nosso varejo no Brasil é uma bagunça. Tá? Eles não entendiam isso. Só que os russos vieram com uma ala de dinheiro para nos botar dinheiro. E o pessoal da IBM nos abraçava e falava assim, a Marcela falava, que é uma VP que foi conosco. Ela falava, não aceitem. Porque russo te dá o dinheiro aqui no aeroporto e vai te esperar lá, no Brasil. Tu tem que passar com dinheiro. E eu olhava o dinheiro. Cara, e aí a gente voltou, a gente recebeu um investimento anjo. Quem não sabe o que é investidor anjo, é um cara muito importante, que é o cara que primeiro aposta. A gente fala em 3 Fs, né, em startups. Friends, amigos. Fools, são os tolos. E? Family. Meu pai emprestou dinheiro. Renato, eu sou. O tolo foi um investidor médico, melhor coisa, chame um investidor médico. Ele não entende que tu está fazendo tecnologia e bota dinheiro e não te cobra nada. E aí, cara, a gente ficou assim, 1 ano meio que tentando vender, fazendo um projeto para Kimberly-Clark, que foi o nosso primeiro case, com a equipe, coisa e tal. Tudo bom, Matheus? Matheus? Faz de conta que você é educado. E aí, assim... Viu? É super. E aí, a gente teve a dádiva que eu estava conversando, a gente estava trabalhando na Ubratec, lá a gente ficava lá incubado, numa salinha de 25 metros quadrados, 8 pessoas empoleiradas. 5 minutos, Ricardo. Vou parar? Isso aqui quer dizer, vai encerrando. Ah, entendi. Cara, e aí eu recebi uma ligação da Axera, do Cristiano Faé, que é meu sócio hoje, e falou, cara, a gente quer conversar com vocês. Eu falei, cara, 1 ano atrás conversaram, quiseram comprar nossa empresa. Não quero falar com vocês, estou fechando uma negociação com a CRP. CRP é a Companhia Granete de Participações, primeiro fundo de investimento no Brasil, ou com a Smola. Smola é um fundo de investimento sul-africano. O cara me ligou na terça, na quarta e na quinta e ele falou assim, cara, não entendeu, a gente foi comprado pelo fundo do Jorge Paulo Lema, a gente quer comprar a tua empresa, eu vou fazer um concorrente para te derrubar. Cara, vem amanhã. Cara, na terça-feira, semana seguinte, desceu uma patota lá, a gente fez toda a operação da venda da participação da nossa empresa para o fundo e para a Axera em 1 mês e meio. E eu queria falar para vocês que eu botei as Olimpíadas, eu ia botar a Copa do Mundo, mas aí o pessoal vai falar que eu torço pro Índio, eu não quero falar sobre futebol. Porque agora a gente está jogando num time muito pesado. Os guris que conhecem um pouco a história estão perguntando como é que é trabalhar com o fundo, com a Verônica Serra,
como é ter a Ambev como cliente, como é o Jorge Paulo Lemann te conhecer e saber quem tu é. O que eu falo para vocês é o seguinte, eu sou testado diariamente tendo esses caras do meu lado. Tenho consciência que a gente pode quebrar a qualquer momento, porque eu falava de coletar o dado em tempo real do meio físico desde 2008, 2009. E todo mundo fala, não, a internet não vai... É Second Life a vida. Vocês lembram Second Life? Cara, o varejo não vai acabar. Vai mudar. E aí, todo mundo falava que eu era idiota. Todos os fundos falavam. Depois que a gente ganhou o IBM Smart Camp, todos os fundos que eu falei, que eu fui me apresentei, começaram, cara, deixa eu fazer uma proposta. E o fundo faz uma proposta que chama cara e cu, né? Ele entra com a cara. E o nosso primeiro investimento com o fundo já foi, cara, muita grana. Sabe? Até é ruim para uma startup ganhar muita grana, já foi tipo um segundo round de investimento. Quem tem noção sabe mais ou menos os números que eu estou falando. E a nossa vida hoje é jogar Olimpíadas o tempo todo. Tá? Então, assim, para fechar, como o Ricardo fez, eu acredito muito no empreendedorismo, não por uma questão de grana. Eu não estou rico, como o Ricardo falou. Papagaiado dele, de 1 milhão, né? Não estamos. Mas eu acredito, em questão de filho, esposa, essas coisas todas, que o empreendedorismo faz que tu tenha armas poderosas para te ser um cidadão melhor. Então, assim, nós temos Startup Week em saúde, Startup Week em favela, que foi no Rio de Janeiro, e a gente começa a ver problemas reais para resolver. E para de pagar pau para empresas grandes que querem dominar o mercado. Até 2020, 80% todo diagnóstico médico não vai precisar mais de médicos. Parem de pagar pau para médico, principalmente no interior. Cobrem deles que eles se especializem e pensem mais em vocês e o que ele pode melhorar. Visitar, que você aprova. Então, assim, a gente está numa revolução muito mais de entendimento que a gente pode fazer e chegar do que qualquer outra coisa. A tecnologia não é mais o problema. O que a gente não sabe fazer é como elaborar soluções com a tecnologia em mãos. E a última coisa é, por favor, descubram as pessoas corretas para estar ao lado de vocês. No caso, eu tenho a sorte da Renata ser minha esposa, coisa e tal. Eu tenho pessoas fantásticas lá dentro da empresa, na operação. O Clayton aí, você não vê que o cara é muito bom. E aprendam com os mentores muito. Prestem atenção em todas as pessoas. Todas as pessoas são importantes. Cumprimentem as pessoas, ouçam as histórias delas. Todo mundo é uma peça que, encaixada no lugar certo, vai funcionar. Vocês também são, né? A gente sempre dá palpite da vida dos outros. A nossa, a gente nunca sabe o que a gente tem que fazer. Obrigado. Vomitem muito hoje, para vocês correrem muito amanhã e não pesar o estômago. Porque vocês vão trabalhar muito, eu quero que os mentores deem porrada em vocês. Eu gosto de mentor que dá porrada. Muito obrigado. Valeu. Muito bom, Guilherme. Obrigado aí, é sempre uma honra. Você consegue fazer a troca lá de volta para onde estávamos? Então, e agora também, em nome da Unisc, agora o momento institucional, em nome da Unisc, gostaríamos de agradecer oficialmente essa palestra do Guilherme Maceroni, que eu gosto muito, particularmente, eu acho que é um cara foda. Tem seus trejeitos, pelo estilo da palestra vocês veem, ou me amam ou me odeiam. E empreendedorismo é muito assim. Enfim, não vou me estender, mas depois a gente troca uma ideia sobre isso. Oficialmente chamar aqui o Fernando em nome da Unisc para te entregar esse... Opa! Tá bom. Então, olha, aqui é o microfone. Boa noite, pessoal. Não, assim, ó, em nome da Unisc, mas também em nome da 10ª Semana do Empreendedor, do qual a gente está fazendo parte. Então, a gente está entregando só um mero certificado da participação do Guilherme no evento aqui de Santa Cruz, junto com o troféuzinho para botar lá. E o pessoal que ele falou dos alemães, os alemães aqui né, mandaram para ti uma cesta dos produtos produzidos aqui na nossa região. Obrigado. Tá? Então, né, foi só um gesto aí para agradecer. Como todo mundo é voluntário, né? Só um gesto aí para trabalhar. Agora eu te devolvo, tá, Ricardo? Obrigado, Fernando.